E hoje aqui sentadinho na nossa fileira VIP tá o Thales Cabral e o Darson Ribeiro. O Thales está em cena, o Darson está dirigindo, fez a tradução de um espetáculo que está em cartaz no Sesc Vila Mariana, sucesso. Vincent River, sucesso, sucesso, até porque fala muito de família, uma relação entre mãe e filho. E a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história. Queria saber, pra gente começar, como é que o Darson descobriu esse texto, traduziu esse texto, trouxe esse texto, Tá. que acho que é tão instigante para o público. Será que essa é a palavra, Darson? Além de instigante, é necessário, eu acho. Acho que é um texto necessário, sabe? Na atual conjuntura que a gente vive, com tanto preconceito, crimes homofóbicos crescendo cada vez mais no Brasil. Respondendo a tua pergunta, o Philip eu conheci na década de 90 ainda, porque eu dirigi um espetáculo dele, produzi e traduzi também, que chamava, o original é The Pitchfork Disney, na minha concepção ficou Disney Killer. Também estreado pelo Sesc, o Sesc comprou a ideia, eu levei quase 10 anos para fazer essa peça, porque era sobre dois irmãos chocólatras que viviam trancafiados num porão. Os pais simplesmente sumiram, não sabe se morreram, se os deixaram ali abandonados, e a peça discutia essa relação familiar. Então a relação familiar está sempre presente nas obras do Philip Ridley, até porque ele convive, cuidou dos pais, ele tem isso no sangue, na veia. Então acho que ele põe nos textos dele, o imaginário dele é muito fértil, porque sempre tem a religião também por trás, as relações truncadas entre pai, marido e mulher, entre pai e filho, mãe e filho, como é no Vincent River. Acho que o filho, o Thales, pode falar um pouquinho desse moleque aí que ele está fazendo. Esse personagem que você está fazendo tem 17 anos. Tem 17. Conta pra gente. O Thales tem 15, tá? Na vida real ele tem 15, é verdade. Então, eu faço o personagem Dave, ele chama Dave, e na verdade a gente não sabe qual é a relação dele com a personagem da Sandra, que é a Anitta. Ele não é filho dela, mas a gente não entende muito bem o que eles têm em comum exatamente. E é muito interessante assim como o texto ele vai entregando informações aos poucos e a peça ela vai se modificando o tempo inteiro. Na minha opinião, são duas peças, sabe? Até metade, quando você tem uma informação que muda praticamente tudo, assim. Então, eu acho isso muito legal, assim, muito interessante. Eu não fumo. Bom garoto. Foi o médico que me aconselhou a começar a fumar quando eu tava grávida. Sério? Vai te deixar mais calma, ele disse. Hoje em dia eu ia morrer de medo de gerar um bebê deformado. Não tô fazendo piada não, essa história do bebê deformado, você nunca ouviu falar? E o Darcy falou uma coisa legal, que é um espetáculo necessário, até por abordar temas tão presentes, né? Ele não fala só de homofobia, eu acho que ele fala das relações truncadas, e o que é bacana é que o pano de fundo é esse crime homofóbico que ocorreu com o personagem título da peça, que é o Vincent River, que é um cara que morre brutalmente assassinado numa estação de trem abandonada, e a partir disso um menino invade a casa da mãe, e todo mundo acha uma coisa, e como o Thales falou bem, no meio da peça a gente vai descobrindo que é outra coisa, que ele foi lá para fazer outra coisa. Então o pano de fundo é esse, mas eu acho que o mais bonito da peça fala dessa ausência de amor, sabe? Que hoje em dia é premente assim nos lugares, né? Independente se a relação é homossexual, heterossexual, nas famílias. Acho que ele mostra exatamente a necessidade do amor, que é o que está mais ausente hoje em dia nas relações todas, sejam corporativas, sejam amorosas, sejam em amizades. Então ele pega um crime e a partir daquilo ali
o desfecho vai mostrando essa carência de humanidade, como o Thales falou. Então, por isso que eu digo, é uma peça necessária, sim, não só... Ela não está levantando bandeira de nada, até pelo o autor também, ele escreve de um jeito muito peculiar, e ele não levanta a bandeira de nada. Não é como teve na década de 80, assim, que alguns diretores montaram peças e chamavam de gay plays. E para mim não existe gay play, existe teatro. Se discute homossexualidade, ou a tragédia, ou a comédia, discute racismo. Então essa peça fala desses assuntos todos, tendo como pano de fundo a homofobia. Thales, acho que esse espetáculo ele aborda um tema, como a gente falou, está presente no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Como é que é para você, tão jovem, viver uma história em que tem temas tão, assim, presentes? Eu acho maravilhoso falar disso. Eu acho muito chato e muito triste ir ao teatro e assistir algo quando não tem muito o que dizer, sabe? te acrescentar. Você sai e fala, mas você não tem o que falar. E aqui eu acho que é o contrário, assim. Quando eu li o texto eu fiquei muito empolgado de poder falar disso. Porque tá presente, entendeu? Você aceitando ou não, isso está acontecendo. Então a gente precisa falar disso. E acho que a peça trata isso de uma maneira muito sensível. E como a Sandra disse, não tem como sair indiferente, sabe, o espetáculo. Eu acho que esse é o papel da arte, sabe? É tocar na ferida mesmo e falar de uma maneira universal, assim. E uma peça cheia de conflitos. Esses dois personagens têm muitos conflitos parecidos. É muito legal que eles têm um embate, assim, eles começam a ter diálogos muito sinceros e sem filtros, quase como um diálogo que ela nunca teve com o filho dela, mas que ela tem com esse desconhecido. Então é legal que todas as máscaras e qualquer tipo de filtro eles vão caindo e eles falam sobre coisas... porque é isso, as relações de hoje em dia ela tem muitas coisas não ditas, que eu acho que é isso que acaba indo para um lado muito negativo e essa coisa de segredo, de não falar o que você realmente sente. Então é interessante, é bonito como isso acontece na peça. Thales, dedicação total a esse espetáculo, projetos? Sim. Ai dele, se não... Sim, claro, sempre. Eu tô com um filme que vai estrear dia 30 agora de agosto, que ele chama Yonlu, e gravando um novo agora, que chama O Homem Cordial, que é do Iberê Carvalho. O Darson quase não tem muitos projetos também, né, Darson? Viver de teatro nesse país é isso, né? Você tem que... Mas é engraçado quando essa pergunta é muito capciosa, dependendo de quem pergunta e da situação, porque às vezes a pessoa acha que você faz muita coisa porque você não tem o que fazer, né? E às vezes você faz muita coisa porque a tua vocação é aquela de fazer, né? Então eu gosto muito do teatro em todas as suas formas. Dentro do palco, fora do palco, produzindo, dirigindo, atuando. Estou em cartaz com a Falecida, você me perguntou, acabou semana passada. E tem meu solo que eu vou fazer agora nas bibliotecas municipais. Enquanto a peça tá de noite, eu estou de manhã e de tarde fazendo O Homem que Queria Ser Livro nas bibliotecas da prefeitura. E queria falar uma coisa que você falou, só para... não quero me estender, mas você falou essa coisa do Thales, que o Thales falou que as máscaras vão caindo e tal. Você falou da idade, que eu acho bonito da peça, que é assim... A peça tem uma sinceridade que parece crua no primeiro momento, assim, a crueza da escrita é muito... chega a ser até mordaz um pouco. E depois a pessoa vai entrando na história e ela pode até se arrepender um pouco de falar assim, puxa, por que eu vim ver isso, né? Mas na hora que acaba ela fala, graças a Deus que eu vi. Porque tem uma sinceridade tão absoluta que também é uma coisa que falta hoje em dia pra gente. A sinceridade deixou de ser virtude e passou a ser grosseria, né? Você apontar uma coisa, você ser honesto, ou você ser sincero com os seus sentimentos, parece que você é um ET, né? As pessoas vivem numa outra dimensão, então... As pessoas estão muito sozinhas hoje, né? Acho que a solidão...
faz com que Faz todo com que a mundo... pessoa se torne assim. E crie anticorpos essa ali, barreira. escudos, né? É. Talvez essa seja a resposta. Não sabemos também. É. Bom, vamos reforçar o convite para os nossos espectadores. A temporada, então, lá no Sesc Vila Mariana, Rua Pelotas, número 141. Sessões às sextas, às 8h30 e aos sábados, às 6 da tarde. Ingressos a R$20, preços super populares. Uma oportunidade que o Sesc dá também, né? Que vale a pena reforçar, né? De realizar esses espetáculos. É a segunda produção do Sesc que acredita, né, nesse autor e em mim e banca um projeto, porque quando eu fui mostrar o Philip Ridley lá, não é fácil, eu tinha rodado 1000 empresas, né? Aquela do Chocolatras, e o Sesc falou, não, é uma dramaturgia que precisa ser apresentada para o país e tal. E a peça ficou 2 anos em cartaz. E eu vi a entrevista da Sandra, que ela fala, a gente vai tentar rodar com a peça e tal. É o que eu quero que essa peça fique pelo menos uns 2 anos, no mínimo, com esses 2 maravilhosos que eu amo de paixão, o Thales e a Sandra, que eu agradeço de ter comprado essa ideia comigo e estar aqui enfrentando isso tudo. Delícia. Obrigada, viu, gente? Sucesso. Obrigado a Boa vocês. temporada. Obrigado.